Algo que Deus nos ensina em Sua palavra e que me chama muito a atenção é que, embora Ele nos conceda muita coisa, nos ofereça muita coisa com relação à vida e com relação à espiritualidade, com relação à provisão do dia a dia, algo que Deus espera ver de nós é um esforço para vê-lo, esforço para alcançá-lo, para encontrá-lo. Você se lembra de ontem, da palavra que eu trouxe a vocês na devocional de ontem, com relação ao cego de Jericó? Quando Jesus entrava naquela cidade e ele ouvia as palavras de humildade daquele homem que pedia para que ele tivesse compaixão de si. Então, depois que Jesus entrou na cidade, tendo o cego de Jericó já o acompanhando, Jesus passava pela cidade quando um outro homem, esse não era nada humilde, esse não era nada pobre ou vivia de humilhação. Pelo contrário, era um homem rico, um homem orgulhoso, um homem que roubava o povo, um homem que vivia um tipo de situação política, como muitos hoje vivem, num estado de segurança, enfim. Mas Jesus, quando passa perto dele, comove o coração dele, de uma maneira que ele busca ver Jesus. E eu estou falando de Zaqueu aqui, você talvez se lembre um pouco da história dele, e eu quero ler para vocês o registro que está lá em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A Bíblia nos mostra que Jesus não está atento apenas à atitude dos humildes, apenas à atitude daqueles que se humilham, mas também dos arrogantes, dos orgulhosos, desde que estes, de alguma maneira, queiram vê-lo. É interessante que aqui o texto bíblico diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Publicano era, como Mateus, a respeito de quem eu já falei aqui em algum momento para vocês, era um homem odiado pela população. O publicano, ele tinha a responsabilidade de recolher os impostos dos judeus e entregá-los para os romanos. E eles eram, de certo modo, judeus também. E os judeus os consideravam traidores da pátria, além deles se enriquecerem muito ilicitamente pelo desvio do dinheiro público, algo que nós vemos até hoje em nossos dias, né? Zaqueu, portanto, era um homem muito rico por causa da sua corrupção política, e não era simplesmente um publicano, ele era o chefe de todos aqueles que cuidavam dos impostos da nação. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E essa atitude fez diferença porque, na verdade, Jesus queria vê-lo também. Jesus queria transformar a vida dele. Por isso, Jesus disse a ele que ele queria ir na casa de Zaqueu. Desça depressa dessa árvore, porque eu preciso ficar na sua casa. Será que Jesus queria ficar na casa dele só porque a casa dele era a casa de um homem muito rico e Jesus iria se hospedar na casa de alguém muito rico? Será que Jesus estava preocupado com isso, com a riqueza? Jesus estava preocupado em ficar num hotel de luxo ou na melhor casa da cidade? É certo que não. Jesus queria ir e ficar na casa de Zaqueu porque ele queria buscar aquilo que estava perdido. Ele queria achar aquilo que estava perdido e desnorteado pelo campo. Ele queria salvar a vida daquele que estava destruído. Ele queria trazer vida de novo para o coração de um homem que tinha tudo, mas tinha de posses, de material, mas que só reconhecia a morte dentro do seu próprio coração. É nesse sentido que Jesus vai até a casa de Zaqueu. E quando ele chega lá, ele fala o evangelho e a vida de Zaqueu é transformada. E uma vez transformada, este homem entende que ele deveria devolver
tudo aquilo que ele havia roubado de volta para as pessoas, tudo aquilo que ele havia desviado de forma corrupta para as pessoas. Quando Jesus transforma a vida de alguém, é isso que ele faz. Ele nos muda por completo e ele faz com que a gente tenha atitudes novas. Zaqueu decidiu, em obediência à lei de Moisés, restituir 4 vezes mais aquilo que ele havia desviado, aquilo que ele havia roubado. O ponto aqui é tão somente o seguinte: não importa o quão arrogante, o quão corrupto, o quão sujo, o quão distantes estejamos, Jesus, ele sempre quer pousar na nossa casa. Ele quer transformar a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos ter a atitude de Zaqueu, ver Jesus, ir até ele, ainda que isso nos custe algum esforço, ainda que isto nos custe alguma dor, ainda que isso nos custe alguma humilhação, como a humilhação de um homem como Zaqueu, o chefe dos publicanos, subindo numa árvore para ver Jesus passar. Ele poderia pedir para que alguém o levantasse, ele poderia pedir para que os seus empregados ou funcionários trouxessem algum banco, alguma mesa, alguma escada que pudesse levantá-lo, mas ele faz o papel de uma criança. E curiosamente é isso que a Bíblia diz a respeito daqueles que Jesus alcança. O coração deles não difere do coração humilde de alguém que realmente quer vê-lo. Se você realmente quer ver Jesus, entrando em sua casa e trazendo salvação a você e a sua família, buscando o perdido, podendo trazer de volta aquilo que não existe mais, é necessário que você se esforce, que você busque colocar os seus olhos nele. Não importa o tempo que estejamos vivendo, não importa se são tempos de paz ou se são tempos de guerra, guerra contra homens ou guerra contra um vírus, não importa a situação que nos acomete. O que importa é como está a nossa alma diante dessa situação. E de acordo com o estado dela, o Senhor olhará para nós, virá até nós, entrará em nossa casa e terá todo o poder para transformar a nossa vida.